Meus amigos, está no ar o MPSP+, que traz como convidado o doutor Hélio Daldegan Júnior. Doutor, recentemente o senhor obteve uma liminar impedindo a demolição de um casarão com valor histórico no município de Santa Rita do Passa Quatro, onde o senhor atua. Qual foi o fundamento da ação? Desde já agradeço a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Cláudio, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra participar dessa entrevista aí, colaborando para a divulgação de mais essa conquista por parte do Ministério Público, né? O Ministério Público foi acionado por dois cidadãos me trazendo a notícia de que essa casa que se situa no entorno do santuário aqui da Igreja Matriz, que essa casa teria sido vendida por uma empresa de grande porte que vende eletrodomésticos e que já teria sido autorizada a demolição. E essas duas pessoas solicitaram uma providência por parte do Ministério Público para que se pudesse averiguar a regularidade desse procedimento, que segundo me foi passado, foi um procedimento muito assodado, muito célere, foi muito rápido a aprovação da demolição. E foi aí que eu entrei em contato com o prefeito, obtive a informação que realmente havia sido autorizado já a demolição, o que nos causou uma certa surpresa, dada a rapidez com que a autorização, o alvará de demolição, havia sido emitido. A autorização foi protocolada no dia 27 de abril deste ano e no dia 12 de maio já havia sido autorizado a demolição. E aí, em conversa com o Luiz Fernando Rocha, que muito me auxiliou do Centro de Apoio Operacional, eu decidi instaurar um inquérito civil, no curso do qual eu fiz uma recomendação ao prefeito que se suspendesse a validade do alvará de demolição, dado que havia suspeita de alguma irregularidade nesse procedimento de autorização. E assim eu consegui esse alvará, até que eu pudesse melhor investigar a legalidade do procedimento. Como o senhor mencionou, o terreno abrigaria uma loja de grande porte do setor varejista. Como conciliar a proteção ao patrimônio histórico com a questão do desenvolvimento econômico? Nessas reuniões que nós tivemos com os donos da loja, eu sugeri a eles que Santa Rita dispunha de outros terrenos bem localizados, perto da Avenida Central, terrenos esses que estão à venda, que poderia abrigar adequadamente, né, a loja que se pretende iniciar e instalar. E assim foi feito. Eles reconheceram que realmente diante desses fatos, tanto é que o imóvel está à venda. E assim, eu faço uma observação. Eles tiveram toda a melhor das boas intenções. Eles compraram o imóvel após ter sido autorizado a sua demolição pela prefeitura e após já ter conseguido um alvará de construção. Eles foram induzidos a erro, pois tanto o alvará de demolição como o de construção da loja não contou sequer com um parecer da Procuradoria Jurídica do município, o que, a meu ver, configura-o como um ato nulo, justamente porque, a despeito daquele lapso, daquele equívoco do legislador, nós temos outras legislações que autoriza o nosso entendimento no sentido da preservação desse imóvel, entendeu? Perfeito. O senhor considera que os municípios do interior dispõem de instrumentos para promover a proteção ao patrimônio histórico? Cláudio, eu não posso falar das cidades como no geral. Eu acredito que não.
Eu acredito que não, eu não posso falar de uma maneira taxativa, mas eu acredito que não, mas aí é mais assim como mais uma observação minha, né? Observação empírica. Eu fiz engenharia, eu me formei em engenharia na Federal, na UFSCar de São Carlos, e antes de eu me formar em Direito, e minha surpresa foi que, certa vez, quando lá eu compareci, já como promotor para acumular o cargo criminal de uma colega, eu me surpreendi com vários casarões que haviam sido colocados abaixo. E eu percebi que essa área, a proteção do patrimônio histórico daquela cidade, que é uma cidade histórica, que era composta por vários casarões, existem ainda vários outros ainda, permanecem ainda, mas grande parte infelizmente, foram demolidos. E com base no que eu observo em várias outras cidades, eu entendo que não, eu entendo que, infelizmente, é uma área, é um assunto que os gestores municipais não dão muita importância. É importante porque o patrimônio histórico compõe o patrimônio cultural da cidade, é extremamente importante para a manutenção da história e a preservação da identidade cultural da cidade. Sem ele, as futuras gerações não vão ter mais acesso ao que representa esses imóveis. Na sua visão, a legislação é eficaz? O Ministério Público tem instrumentos para atuar nessa área? Sim, na minha visão, sim. A Constituição de 88, a Constituição anterior, ela era taxativa. Ela considerava somente como protegidos aqueles bens que constavam num registro do tombo, aqueles bens tombados. Já a Constituição de 88, ela, no meu entender, ela andou muito bem a Constituinte na medida em que ele estabeleceu várias formas de proteção. Ela dispõe, né, o parágrafo 1º do artigo 216, que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação. De modo que ela trouxe vários outros meios, e não só o tombamento, como meio eficaz para se estabelecer a proteção a um determinado bem. E o que é mais importante de tudo é que a jurisprudência se consolidou nesse sentido, de que para que um bem seja revestido de proteção, não é necessário uma formalidade chancelando tal qualidade, tal condição, mas sim o valor que ele representa, o valor que ele por si só representa, de modo que a lei protege os bens e valores culturais, estejam eles tombados ou não, apenas em regra, né? Apenas em regra, ou faz de maneira mais rigorosa com o tombamento. Mas o fato de determinados imóveis não estarem tombados, isso não significa que eles não merecem tal proteção. E essa proteção, aí que está, o Ministério Público dispõe de instrumentos para tanto, justamente porque a Constituição trouxe um conceito abrangente de que é possível estabelecermos proteção a determinados imóveis, desde que esses imóveis tenham reconhecido um valor histórico. E como que se faz o reconhecimento do valor histórico? Por meio de entidades, órgãos públicos, como o CONDEFAR, alguma entidade de estudo da história da cidade, atestando a importância daquele determinado imóvel para a preservação da história, né, e a preservação da memória da nossa cidade, daquela cidade. De modo que o Ministério Público, a meu ver, dispõe de instrumentos processuais para buscar o embargo e também de instrumento legal, né? O ordenamento jurídico nos permite e nos possibilita agirmos nesse sentido. Doutor, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela sua atuação na comarca de Santa Rita do Passa Quatro. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cláudio, muito obrigado, viu?
E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial. Twitter, MPSP_oficial. E Facebook, MPSP.oficial.